Se você é dono ou gerente de e-commerce e você quer descobrir como ter o melhor segundo semestre da história da sua loja, fica nesse episódio que a gente tem algumas coisas bem legais para te contar. Então hoje estou aqui muito bem acompanhada para falar sobre taxa de rejeição, sobre abandono de carrinho, sobre como preparar o seu e-commerce para Black Friday e para os feriados de final de ano. Provavelmente vocês já me conhecem, eu sou a Maria, sou a líder do time de prospecção aqui da Pushing e estou, como falei, muito bem acompanhada por Luiz Felipe, que é o nosso CEO, Lucas Torres e Mona Lisa Dezebic, que são os nossos especialistas em vendas, estratégia de vendas para e-commerce. E, cara, um dos melhores especialistas em e-commerce do Brasil, moral, hein? Gabriel Chabu. Por favor, se apresentem, começando por Luiz. Obrigado por ter vocês aqui. Espero que a gente possa trazer um conteúdo bem relevante para sua loja, para você que é lojista. Meu nome é Luiz Felipe, estou exercendo o cargo hoje de CEO da Pushing e a gente aqui tem como propósito ajudar o seu e-commerce a bater suas metas, fazer você chegar no ponto mais alto que você quer da sua loja, beleza? Pô, show de bola, vamos lá, né? Depois dessa apresentação da Maria, eu sou o Gabriel, tô na área de marketing já tem mais de 6 anos, né? Principalmente à frente da área comercial. Já tenho uma grande experiência, principalmente no ramo de e-commerce, já foram mais de 2.000 consultorias, né, de e-commerce, um monte de cliente, né? Então tenho certeza que vai ser um papo bem relevante. Você que é dono, gerente de e-commerce, tenho certeza que isso vai agregar pelo menos 1% aí, né, na sua trajetória. Então fica aqui com a gente. Mona Lisa Dezebic, por favor. Bom, como já foi apresentada, eu sou especialista em vendas para e-commerce, né? Responsável também pelo relacionamento aqui com os gestores, os donos dos e-commerces, né? E como eles já falaram, né? Vai ser um papo com certeza super produtivo. A gente vai trazer bastante informação aqui, um conteúdo bem relevante aí para você agregar o seu conhecimento, né? E também dicas aí para incrementar suas vendas, suas ferramentas. Acho que vai ser bem interessante. Pô, show de bola. Então, eu sou o Lucas, né? Um dos executivos de novos negócios, especialista em vendas aqui dentro da Pushing. Né? Tenho certeza que dentro desse bate-papo que a gente vai ser muito produtivo, né? Para a gente conseguir passar diversos insights para você, gerente de e-commerce, dono de e-commerce, depois dessa nossa conversa aqui, como o Gabriel havia dito mesmo, acrescentar pelo menos 1% dentro do conhecimento e fazer o seu e-commerce alcançar os resultados e bater as metas. Muito bem, muitas promessas junto aqui com o meu time. Terão de ser cumpridas, né? Aproveitando a oportunidade, Gabriel, o meu Pix, tá? Que você prometeu naquela apresentação. Não, brincadeira. Galera, papo sério aqui. A gente tá no nosso segundo semestre de 2024, passou bem rápido. E assim, eu sempre escuto que, segundo semestre é importante para e-commerce, segundo semestre do e-commerce. Por que time de e-commerce? Por que julho, agosto é tão importante para os e-commerce? Rapaz, se você não sabe, você vai saber agora. Vamos lá, pessoal. O maior fluxo de vendas, né, tá concentrado aí no segundo semestre do ano e um dos principais indicadores é a própria Black Friday, né? Por que julho e agosto são um dos principais meses? Porque dentro do marketing todo mundo conhece, né? Pode ser que até seja meio clichê, que é o período ali, né, de campanha, né? O período ali de maturação de campanha. Então, esse é um período onde a gente faz alguns testes dentro das campanhas, tá? Para entender o que dá certo e o que dá errado. O que tem a ver, né, com julho e com agosto? Se a gente for parar para pensar, querendo ou não, tá um pouco distante ainda da Black, tá? Mas já é um momento de começar a se preparar, começar a entender qual que é o produto de curva A, curva B, qual que vai ser a estratégia para quando chegar na Black você conseguir ter um melhor desempenho, tá? E aí, para vocês entenderem, um dos principais focos da Black hoje é em vendas, tá? Aqui dentro da nossa base tem clientes que o que eles vendem no ano, eles vendem dentro da própria Black Friday. Então, hoje é o maior pico de vendas e você do e-commerce tem que aproveitar da melhor maneira, tá? Então, Black, Natal, Ano Novo, isso tudo é data sazonal aí para conseguir vender. Muito bem, muito bem. Mais alguma agregação? Nem sei se agregação existe, inventei essa palavra agora. Acho que é isso, é hora de se preparar, né, para Black agora. Então a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro. Quer dizer, novembro já não é para se preparar, né? Exato, tem que estar da hora, né? Com tudo pronto. Então, olhar para os números, né? Entender, o que você tem que é campeão de vendas, o que você trabalhou ao longo do ano, que de repente não vendeu tão bem,
o que você tem de margem, né, em produtos aí que são estrela, que a gente pode explorar mais, né? Então, é hora de começar a pensar qual que vai ser a estratégia, que produtos a gente vai trabalhar, de repente até olhar para o estoque, né? Total. Aquilo que de repente não performou tão bem, será que é a hora da gente pensar naquele super Total. desconto para não ser uma Black Fraud, né? Para ser um Total. Black Friday verdadeiro, né? Estoque Assertividade, parado é né? prejuízo, Estoque né? parado, prejuízo, né? Então acho que esse é o exato momento para, inclusive, a gente começou já em toda a base de cliente, começar a levantar esse flag lá nessa bandeira para Total. trabalhar em cima disso. E você que está assistindo, que está com dificuldade nesse planejamento, pô, quer fazer aí uma Black, né, diferenciada, chama a gente consegue te ajudar com isso, tá? Vem bater um papo aqui com a gente, eu tenho certeza que vai agregar no seu negócio, né, e realmente, né, conseguir, né, ter aí o desenvolvimento que você espera e, pô, a gente sabe que estoque parado é prejuízo, né? Então vamos rodar aí o estoque para realmente você conseguir alcançar aí o patamar que você deseja. Coisa linda. Muito que bem. E assim, apresentando, né, melhor os meus convidados para quem não conhece, essa galerinha que tá aqui na minha frente, eles falam 24 horas por dia com donos de e-commerce. Então a gente Pode crer. sabe muito bem quais são os erros e quais são os acertos que vocês vêm cometendo por aí. E a gente sabe que tem muita gente que vai esperar novembro, outubro, pra começar a pensar, não, peraí, vamos fazer uma campanha de Black assim e não sei o quê. A do ano passado foi super legal, então vamos fazer igual, vamos repetir. Calma lá, galerinha. Agosto, Dia dos Pais. Outubro, Dia das Crianças. Novembro, Black Friday. Acabou o ano. Então, assim, passa muito rápido. E ainda aproveitando, vou perguntar pra vocês. Quais vocês acham que são os maiores erros dos donos de e-commerce, principalmente nessa época de Black Friday? Rapaz, tem muito erro, viu? Mas vamos falar dos mais comuns, né? Muitas vezes a gente olha para Black, pô, é Black Friday, né? Então, promoção. Só que tem um monte de gente, né? Um monte de e-commerce que hoje, infelizmente, tem a Black Fraud, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E principalmente, pessoal, planejamento. Não dá um desconto tão alto, planeje o seu desconto e entenda se é a margem de lucro que realmente vai ser sustentável para o seu negócio. Não é só trabalhar com desconto, tem que ter todo o planejamento por trás para você realmente ficar de maneira saudável dentro do mercado e conseguir escalar. Porque senão, você pode até vender muito, só que de contrapartida você pode ter prejuízo se não tiver um bom planejamento, tá? Então, vamos prestar muita atenção nessa parte de planejamento, que é o principal. Sim, sabe o que eu acho também, até falando com vocês? Muita gente pensa só em sair na frente da concorrência. E aí fala assim, não, mas o meu concorrente tá dando X de desconto, então eu vou dar menos 2X. E aí na hora que fecha lá a continha, não bateu, né? Então você vendeu super bem no seu e-commerce. Vendi super bem em questão de volume. Mas nem toda a taxa de volume realmente é o que interessa. Quanto que isso foi dinheiro no seu bolso? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Exato. Pessoal aqui de vendas, né, que tem bastante experiência para falar sobre isso. Quais os maiores erros dos donos de e-commerce nessa época de Black Friday, de final de ano? O que vocês diriam aí pra gente? Exatamente no ponto que o Gabriel havia tocado, tanto o Luizão, é que o pessoal acaba deixando para se estruturar muito em cima da hora, né? Então, ao invés de afiar o machado anteriormente, o pessoal acaba deixando mais de, pô, vamos pensar nisso faltando 1 mês e meio, 2 meses praticamente. Chega realmente na época, pô, uma época sazonal, querendo ou não, e acaba vendo prejuízo. Pô, o volume acaba não sendo 100% o resultado. Então, afiando esse machado antes, conseguindo entender de fato o que vai dar resultado, o que vai trazer prejuízo, em cima da hora, a gente consegue entender de fato onde que vai ter o resultado, né? Então, por exemplo, conseguir definir por agora, né, quais estratégias os donos de e-commerce, você, gerente, gestor de e-commerce, vai conseguir abordar para quando acontecer de fato, é bem importante para não dar prejuízo muito para frente, né? Então, definir uma estratégia de tráfego, por exemplo. A gente sabe que Google é algo muito de curto ou médio prazo, né? Definir muito bem o seu ICP ali, a sua persona, para conseguir de fato entender qual que é o perfil do meu cliente que vai entrar no meu site, que vai acabar comprando, que dentro da própria Black Friday vai acabar tendo resultado e vai comprar, que eu não vou ter prejuízo. Então, entra muito nesse consenso. Eu concordo, acho que é isso mesmo. Deixar para a última hora, né? A falta do planejamento em si, né? De definir ali o mix de produto adequado para colocar no ar, para fazer as campanhas. E, sem o planejamento, o sucesso ali da campanha, seja na Black Friday ou não, né? Que é um momento ali esperado o ano todo. Oportuno, né? Vai estar comprometido, né? O sucesso. E até acrescentando aí, né?
a melhor hora de mexer na loja é agora. Né? Sim. Então, quantas vezes, né, Mona Lisa, Lucas, a gente vai conversar com o dono de loja, a loja está no ar há muito tempo, taxa de rejeição alta. Jornada de compra comprometida. Então, pessoal, o que é uma página de produto boa? É que pelo menos 4 ou 5% coloquem um produto no carrinho. A gente pegou páginas de produto com 1% de conversão, 1,5% de conversão, às vezes o ticket médio é um pouco alto, mascara isso. Não dá mais para arrumar isso na Black Friday. Já era. Exato. Black Friday é para estar pensando o quê? Cara, em Total. oferta, estrutura, a hora é agora. E um ponto para adicionar também, tá? Diversas pessoas eu converso. Pô, Gabriel, eu tenho o melhor produto. Pô, eu tenho fabricação própria. Ok, muito bom isso. Só que imagina o seguinte, se você não aparecer, vamos supor que você tem uma loja física e você está no deserto. Ninguém está vendo a sua loja, ninguém está vendo a qualidade do seu produto. Então, isso você tem dentro de casa. O que a gente precisa fazer agora? Levar isso para o mercado. Então, quando a gente fala sobre estratégia, pô, qual que é melhor? Google, Facebook, Instagram, pô, o melhor é você conseguir estar em tudo, estar presente, tá? Porque aquele famoso ditado, né? Quem não é visto... Não é lembrado. Exatamente. Então, isso é um ponto importante, viu? Não é só qualidade, é da forma que você aparece também. Sim, faz muito sentido. Inclusive, assim, a gente fala muito com os donos de e-commerce, a gente fala pra eles, você precisa estar pronto, você precisa aparecer, mas eu acho que justamente o que eu percebo é que grande parte dos e-commerces, assim, olha, 99% dos e-commerces, quando pensa em Black Friday, pensa sobre volume de venda, volume de tráfego, sabe que vai aumentar visitante, mas não se prepara a plataforma para esse tipo de venda. Então, por exemplo, como o Luiz falou, vou pegar aqui o gancho do Luiz que eu achei que faz muito sentido. Para você estar preparado para vender muito na Black Friday, você não precisa só de um super tráfego, investir mais em tráfego, olhar para o desconto da concorrência. Não é aí que você ganha o jogo. Você ganha o jogo de Black Friday, de sazonalidade, de períodos de alta, se você tem uma plataforma pronta para aceitar esses clientes, para converter esses clientes. Porque não adianta a porta da sua loja estar aberta, mas quando eu chego lá tem uma coisa aqui, outra aqui, eu tô vendendo um sapato do lado de uma cadeira. Vamos com calma, né, galera? A gente precisa estar bem organizado e sempre pensar com a cabeça do cliente. E até perguntar para vocês, né, a gente falou rapidinho de taxa de rejeição. O que é essa tal da taxa de rejeição que a gente fala muito sobre isso com os nossos clientes? A taxa de rejeição, a maioria dos clientes, quando a gente conversa com eles ali, eles pensam que está ligada à conversão da venda em si, né? Não, na realidade, a taxa de rejeição, ela está ligada ao tempo ali, né? O quanto tempo o cliente, ele fica dentro da loja, né? Se ele fica só na home ali, quantos segundos ele está por ali. Então, essa taxa, ela é medida justamente com relação a esse tempo e ele sai sem explorar nenhum dos produtos, né? Então, por isso, taxa de rejeição. E é um tema, assim, né, super importante, porque isso vai te direcionar para muitas outras cliente coisas. Cai na página, Exato. não Ou vem acho de uma que é e campanha, sai fora. ou vem, né, do orgânico mesmo, e aí ele não encontra, talvez, o que ele precisa ali na primeira página, e ele sai sem explorar nenhum produto, né? Total. E o pior, a taxa de rejeição, né, além de ser terrível, só já pelo nome, que o cliente está Sim. caindo, indo embora em menos de 10 segundos, dificulta, inclusive, piora, inclusive, você acaba gastando mais no Google e no Facebook, O né? tráfego, né? Paga Total. gastando mais, porque Exato. não é só quanto você paga, é um índice de qualidade, né, Gabriel? Total. E assim, qual que hoje é a sua taxa de rejeição? Você não sabe? Eu venho aqui que eu vou te explicar um pouquinho como que a gente faz tudo isso, tá? E assim, se você não sabe esse indicador, o que eu posso dizer é que, com certeza, tem dinheiro na mesa hoje, tá? E assim, um ponto extremamente importante, uma análise importantíssima para a gente entender aquilo que eu falei lá no início. O que está dando certo, o que está dando errado, tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho em taxa de rejeição, mostrar para você, né, em alguns outros episódios, um pouquinho de ferramenta que a gente consegue enxergar tudo isso, tá? Mas assim, já anota isso e acompanha dentro do seu e-commerce, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Exato. Eu acho que quando a gente fala sobre taxa de rejeição, sobre conversão de vendas, sobre ROI, então assim, eu falo com alguns e-commerces que eles sempre falam pra mim, não, eu tô com um ótimo ROI, tô com um ótimo retorno no investimento.
Mas aí até o Gabriel me ensinou isso. Ele falou, não, beleza, mas quais são as campanhas que esse cara tá com ROI? Você sabe quais são as campanhas que estão te dando um retorno por investimento? Você sabe qual é a sua taxa de rejeição? Grande parte das pessoas não sabe. Então você tá fazendo, e eu sei que você tá fazendo, eu sei que você tem. Mas como que está performando isso? Então se eu tenho um público que 70% deles fica menos de 10 segundos no meu e-commerce, tá acontecendo alguma coisa aí. Alguma coisa tá Exato. errada, né? Alguma coisa O que tá pode muito estar errada, né? acontecendo? O que pode estar acontecendo? Vocês como especialistas em e-commerce, o que gera a taxa de rejeição? A taxa de rejeição beira muito no que a Mona Lisa, tanto o Gabriel havia dito, que entra muito no quesito do que o pessoal acaba entrando no site, acaba nadando, mas não encontra o que está procurando, ou às vezes não explora 100% o que eles estão, de fato, querendo comprar. Né? Então, tendo essas métricas, o pessoal acaba entendendo que, como o Luiz comentou, acha que é muito na parte da taxa de conversão de vendas. Né? Então, você mesmo, dono de e-commerce, fique de olho na parte das métricas, né? Conseguir parametrizar todo tipo de resultado, por quê? Uma dor muito comum que a gente conversa é conversar com gestores, gerentes de e-commerce, que o pessoal tem diversas ferramentas para conseguir metrificar, tanto Clarity, Hotjar, o próprio Google Analytics, né, o GA4, mas no fundo não consegue entender de fato onde está o problema. Né? E é que gera aquela parte, será que se eu mexer no A vai melhorar o B? Então, mexendo no B vai piorar o C, o D? Então, conseguindo entender o que está dando certo, o que está dando errado, a longo prazo você vai ver um resultado. Por exemplo, a taxa de rejeição entra muito no conceito da performance do site também. Então, por exemplo, eu entrei no site, acabei vendo que a taxa de rejeição acabou sendo alta, né? Por volta de 60%, 70%, mas não fica só em tráfego, né? Não fica só no que os clientes acabam não procurando ou explorando. Entra na otimização do site. Então, por exemplo, eu entrei no site, acabei achando um layout que não foi tão responsivo, uma mudança de categoria para subcategoria que demorou mais que o normal, né? A usabilidade do site, né? Se eu não tenho uma descrição visível para eu comprar, acaba não sendo tão assertivo. Né? Então, isso gera muita parte da taxa de rejeição. Eu acho que eu sei o que é isso aí, hein? Eu acho que eu conheço que isso tem nome e são 3 letrinhas. Bom, perfeito. Então, se eu, Lucas Torres, Mona Lisa, Gabriel e Luiz, são muitas pessoas hoje, gente. Coisa boa, hein? Vamos lá. Se eu tenho um e-commerce rejeitado, você falou que pode ser tráfego, mas pode não ser tráfego. Se eu tenho um e-commerce rejeitado, o que pode ser? Como que eu resolvo? Então, todo mundo ficou se olhando aqui. Eu gosto assim. Calma, um de cada vez. Todo mundo ficou se olhando aqui. Então, uma prova mais concreta disso, hoje eu conversei com um e-commerce que ele tem uma assertividade muito boa dentro da loja digital dele, e ele pensou, cara, eu tenho um tráfego muito bom, sinto que a performance do meu site tá sendo ok, né? Mas na prática, como que tá isso? Né? Então, são métricas que o pessoal acaba não conseguindo ter. Por exemplo, uma vez a Mona Lisa ela conversou com um cliente que um dos principais produtos dele, em ranqueados, né, tanto orgânico, a principal palavra-chave dele não estava levando para o produto, estava levando para home. Né? Então, se eu como cliente estou procurando aquilo, cliquei e me levou para home, já passa uma descredibilidade. Então, automaticamente falar, vou procurar em outro lugar. Né? Exatamente. Exato. E muito do que o pessoal acaba fazendo também para gerar um tráfego desqualificado é que muitas das palavras indexadas que eles acabam tendo são muito informativas. Né? Não tem aquela parte de intenção de compra. Então, se não tem intenção de compra, clicando na campanha, na palavra-chave, acaba sendo direcionado para outra página, para outro produto, já acaba perdendo o cliente por ali. E é o tipo de coisa que, inclusive, vai aumentar a taxa de rejeição. Exato. Né? Porque a partir do momento que o cliente, ele tá procurando um produto, ele clicou num anúncio, ele espera que o produto esteja ali na página. Exatamente. Né? Então, quando você clica e não é direcionado para essa página, você vai para home, por exemplo, e você não encontra o produto que você estava pesquisando, você sai e vai para o próximo. Então, assim, é super importante fazer essa análise e entender se as coisas estão corretas ali dentro da campanha, os links e tudo mais, e os produtos que você colocou, que você está divulgando de fato. Pegando um gancho com vocês aí, né, aprendendo muito com o nosso time de CRO, né, Marcelão, João, toda a galera, pra mim, sabe qual que é o elemento mais importante da home? Chuta, o que vocês imaginam? Chutam? A barra de pesquisa. A barra de pesquisa destacada. A barra de pesquisa, porque a gente tem um e-commerce, né? A gente tem um e-commerce lá. Até alguém tem várias lojas, né, que a gente tem, mas tem um especial que a gente dobrou a taxa de conversão da home, mexendo na caixa de busca.
Da onde veio isso, né? Lógico que depois que você vê, fica óbvio, né? Rodou, como o Lucas falou, como o Gabriel falou, o Molese falou, rodou lá o Clarity da Microsoft, a gente é parceiro Microsoft, Microsoft colocou lá a área de busca fria, e a home, o cliente não sabe o que quer, ele está procurando. Então, ele falou, ó, a busca está fria, é isso que você quer? A ferramenta, a tecnologia disse pra gente, analisou milhares de sessões e voltou isso pra gente. O que o nosso time fez? Foi lá, fez uma caixa de busca desse tamanho, exagerada até, né? E já é um e-commerce de moda feminina, já tinha uma taxa de conversão boa, a gente está batendo quase 3% de taxa de conversão nessa loja da home, mudando a barra de busca da home. Olha que Uma mudança muda o jogo. muda o jogo. Uma mudança muda o Uma jogo. mudança muda o jogo. É Ai, os que micro-resultados, né, que compõem o todo. Né? Exatamente. E sem falar que hoje, além do destaque, né, está em destaque a barra de pesquisa, você ter uma sugestão ali também faz toda a diferença. Então, são detalhes que fazem toda a diferença no final ali, né? Porque a gente fala sobre estratégia, fala sobre ferramentas, sobre tudo, mas e no final do dia, o que importa de fato? Exato. Né? As vendas. São as conversões, Receita, são as né? vendas da Exato. receita, né? Então, assim, são detalhes que mudam o jogo realmente. Assim. E, pessoal, uma dica muito legal também é que, fora a barra de pesquisa, que é um dos principais pontos para a gente conseguir aumentar a taxa de conversão da homepage, são intenções de compra para o cliente. Então, um cupom de desconto na sua primeira compra. À vista não, de fácil visibilidade para o cliente. A forma de pagamento que ele pode ter, algum desconto que ele pode ter dentro disso, frete grátis, né, cadastrar essa parte mais voltada à fidelização do cliente. Né? Então, são diversas estratégias de CRO, que a gente vai entrar no contexto aqui dentro também. Exato. Então, seria mais ou menos por esse caminho, né? Boa, faz todo sentido, assim. Eu acho que é uma conversa que vocês já devem ter ouvido, e o pessoal que trabalha com e-commerce já ouviu muita promessa de marketing digital, e a gente sabe que ouviu. Mas a verdade é que pra toda mãe, o teu filho é a criança mais bonita do mundo. Então você olha pro seu filho e você acha ele lindo. Mas pensa sempre com a cabeça de uma palavrinha que pra mim é mágica. Jornada de compra. Se eu entro num e-commerce e eu não encontro imediatamente o que eu quero, com um cupomzinho, com um frete joia ou de graça, eu não vou te dar segunda chance, eu, cliente. Eu vou partir pro próximo. Sabe por quê? Porque tem outros. Eu não preciso comprar com a sua loja. Então, você precisa convencer o cliente em todas as etapas de compra, por favor. Não adianta você ter a foto mais linda, o tráfego mais show de bola, se você não está alinhado em fazer aquele cliente entrar e comprar. Exatamente. Entrou, comprou. E assim, até aproveitando, né? Vamos dar um contexto aqui pro pessoal, que a gente começa a se empolgar, começa a falar já com outras coisas. Gente, peraí. O que é o CRO? Quem levanta a mão? Quem vai? Nossa, o cara ali que tá mais O sorrisinho, o expert. sorrisinho dele. Se ninguém vai, eu vou. Diz ele que virou ontem e falou, cara, eu tô ficando embaçado nesse negócio. Tô ficando difícil de lidar. É tô ficando interessante. difícil Se de deu lidar. chabu, joga nele. Deu chabu? Meu sobrenome. Chabu. Mas não vai dar errado, vai dar certo. Deu chabu. Vamos nessa, pessoal. CRO, tá? É algo importantíssimo, que é basicamente o seguinte, traduzindo isso tudo, tá? Aumentar a taxa de conversão de etapa por etapa. E aí, pegando o gancho do que a Maria falou, tá? Jornada de compra. Hoje um ponto importantíssimo, tá? De análise, de métricas e tudo mais. O que a gente precisa entender também? Como é que tá a sua jornada de compra? Quantas pessoas entram no seu site? Dessas pessoas, quantas pessoas vão até uma página de produto? Dessa página de produto, quantas pessoas adicionam um produto no carrinho? Quantas pessoas iniciam um checkout até realmente comprar contigo? Pô, você acompanha isso? Parabéns. Se você não acompanha tudo isso, você tá deixando dinheiro na mesa de novo, tá? Então, vem falar com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar, tá? Viciado Viciado. em vender a ideia, viciado em vender o espírito. E detalhe, né? Acho que 8 em cada 10 lojas que a gente fala todo dia querem aumentar a taxa de conversão apertando algum botão no tráfego pago. Exato. Ou no Facebook ou no Google. Gente, Facebook, Google, todas as ferramentas de mídia paga vão aumentar o quê? A audiência. Total. O tráfego. Melhorar a taxa de conversão
é olhar para dentro da loja e falar como é que eu faço mais pessoas colocarem esse produto no carrinho? Exato. Como é que eu tenho mais aprovações de pagamento do checkout? Esse é o CRO. É a gente olhar para isso e melhorar essas taxas usando tecnologia. Eu faço questão de falar em todas as minhas reuniões, tá? Você não vai aumentar o faturamento da sua empresa colocando mais gente dentro do seu e-commerce. Você vai aumentar o faturamento aumentando a taxa de conversão de etapa por etapa. Esse é um processo mais simples e, entre aspas, mais barato também, tá? Então, vamos olhar por esse caminho, porque não é só volume. Não adianta nada você ter o melhor produto e não ter a melhor estratégia, não ter o melhor site, tá? Então, jornada de compra, pessoal, é algo importantíssimo. E assim, quantas vezes, tá? Inclusive, eu vou até trazer um caso, né? Tô conversando com e-commerce. Semana passada eu iniciei a conversa, tô conversando ainda e provavelmente vamos fechar uma parceria, tá? E esse e-commerce é um e-commerce muito bom, muito estruturado, um produto validado no mercado, fabricação própria, volume, só que o e-commerce praticamente ele não vende. E aí, pô, a dona do e-commerce falou, pô, Gabriel, já passei em 2, 3 agências e ninguém descobriu qual que é o problema do meu e-commerce. Eu tô até pensando em fechar o e-commerce. Eu falei, não, pô, seu e-commerce é muito bom, né? E assim, plataforma boa, maturidade boa, investimento legal e analisando a fundo, tá? E aí, quando vocês começam a entender onde que o CRO ele é importante, o CRO ele vai medir a taxa de conversão de etapa por etapa. A gente foi analisar esse e-commerce e a gente percebeu que na etapa ali de início de checkout, né, tem ali o lugar para você colocar o e-mail e junto disso tem ali para você iniciar a sessão, né, do checkout com o Google e com o Facebook. Essas duas vertentes não estavam funcionando. Você clicava ali em iniciar com o Google, pô, não ia. Derrubava a taxa. E aí, pô, se a pessoa clicou ali, pô, a pessoa não vai comprar contigo se não carregou. A pessoa vai olhar e vai falar, pô, tem alguma coisa estranha. Algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nem é um problema de tráfego. Muitas vezes a estratégia ela pode estar correta. Só que chegou no checkout, a pessoa ela não tem a melhor experiência, ela vai sair. E olha que coisa bizarra. Você apareceu para a pessoa, fez a pessoa ter interesse no seu produto, ela entrou no seu site, adicionou o produto no carrinho. Na hora de chutar no gol. Na hora de você vender, Perdeu Foda. a bola. deu ruim. Nossa, você tava falando, eu lembrei, eu tô falando com o e-commerce também, um e-commerce fraco, vende pouco, mas a marca é grande. A marca tem 5 lojas. 5 lojas, lojas faturam bem. E eu fui olhar a jornada de compra dele, bastante audiência, produto para carrinho bom, tava uns 6%, produto para início de checkout bom, checkout para fechamento baixo. Eu olhei, o CRO estava aparentemente ok, aí eu comecei a perceber furo de grade. Olha só, é um problema de negócio que o cliente não estava percebendo, mas a gente pegou onde? Na jornada de compra. E por que ele tinha furo de grade? Não tinha tinha todos os produtos, mas nem todos tinham tamanho, a cor, não sei o quê, bererê, barará. Porque o estoque dele prioriza as lojas físicas. O que sobra vende no e-commerce. Aí o cliente convenceu, foi até o final, não tinha o tamanho, a cor, não vende. Aí o quê? Você vai resolver apertando o botão no tráfego? Não, né? Então, controla a jornada de compra, resolve o problema de taxa de conversão e te mostra o problema de negócio. E, Luizão, principalmente olhando para esse problema, o que eu já penso assim de primeira, quanto de dinheiro essa empresa está deixando na mesa? Cara, E não é um mês, não são 2. o e-commerce tem 2 anos. Rapaz, Caraca, não é E assim, eles só vendem, você vai lá no relatório de canais, tem venda de tráfego, tem venda de orgânico, mas tudo da marca. A marca é tão boa que as vendas que tem na loja, 80% e 90%, são institucionais ou que vieram do direto, de palavras que tinham relacionadas à marca. Não vende muito produto, tráfego frio, cliente que nunca conhece a marca, por quê? Furo de grade. E como é que eu percebi um problema de negócio nele? Olhando a jornada de compra. Puxa, faz todo sentido. Monetização, jornada de compra. Vai no Analytics, monetização, jornada de compra. Vai lá, etapa por etapa. se tiver estruturado, né? Se tiver. Mentira. Se o seu. Eu não sei, às vezes vem aqui, tem agências grandes, né? Agências bem conhecidas aí, que cuidam de e-commerce. A gente entra no Analytics para olhar, não está configurado. Como é que vocês gerenciam o e-commerce sem olhar no Analytics? Como é que faz isso? Boa, assim, acho que até a gente pegando esse gancho de, pô, não, perfeito, mas eu faço aqui. O que eu percebo muito é que, às vezes, uma marca bacana vende produto. E, às vezes, não, olha, Gabriel, meu tráfego tá legal, Mona Lisa, meu tráfego tá legal, Lucas, tá legal o meu e-commerce, tá funcionando. Mas mesmo que você não esteja perdendo venda, você está desperdiçando seu potencial da sua loja.
Então, cara, você criou uma marca, você foi lá, você foi atrás, você fez, você aconteceu, você colocou tráfego, estabilizou, tem produto, tem e-commerce, tem gente por trás e você simplesmente perde venda. Então, tá legal. Não, beleza, estamos se pagando. A gente está se pagando. Mas se você está faturando 1 milhão, às vezes você poderia estar faturando 2, 3 ou mais e você nem sabia. Então, para mim, assim, acho que a gente fala muito aqui sobre uma visão de empreendedorismo mesmo, né? Então, a gente conversa com donos de e-commerce que, às vezes, sai do zero. A gente tem cases, assim, dentro da Pushing, que a gente saiu do zero e o e-commerce hoje fatura bem, tá estabilizado, é um super canal de vendas. Não perca a chance de explorar o e-commerce como um grande canal de vendas para sua loja, porque você poderia estar duplicando o seu faturamento e você nem sabe. Total. E outra coisa, pessoal, se modernizem ao mercado. Tem muita tecnologia boa, tem muita coisa boa para ser implementada. Então, assim, tem alguns e-commerces que, estão vendendo bem, só que não tá antenado, né? Eu fui no fórum do e-commerce no final do mês passado e, tem muita coisa boa vindo. Muita coisa boa vindo. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso e entender, principalmente, tá? Onde que uma ferramenta ela consegue otimizar o trabalho da pessoa que está à frente do e-commerce. Né? Eu converso com e-commerce que, não tem automatização de WhatsApp. Não tem um bot no WhatsApp para filtrar o conteúdo que o cliente quer. Se quer falar sobre venda mesmo, né? Que é para você vender, se quer, de repente, falar sobre um produto que comprou, algum problema. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso também. Como a gente consegue otimizar o tempo das pessoas que estão à frente do e-commerce, tá? Então, tem muita coisa boa no mercado e é muito importante olhar para isso também. Você falou uma palavra que me brilhou o olho aqui, porque eu sei, a gente até estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, que existe um lugar que tem dinheiro escondido dentro dos e-commerces. Vocês sabem qual é esse lugar que tem dinheiro escondido dentro dos e-commerces hoje? Vamos lá? No WhatsApp. Sem dúvida alguma. Assim, eu acho que não dá nem para explicar quanto de venda que os e-commerces pedem por não ter o WhatsApp automatizado. Por não ter um atendente, um vendedor atendendo o WhatsApp. Então, assim, se o seu atendente hoje do WhatsApp, do seu e-commerce, ele tá ali para responder, para tirar da frente, para fazer voltar para o site, você tá perdendo venda. Hoje, aqui na Pushing, uma das nossas melhores estratégias é treinar o atendente para ele ser um bom vendedor, entender qual é a dor, qual o medo do seu cliente. Inclusive, você não só fideliza esse cliente, e a gente sabe que cliente fidelizado é mais barato de vender, ele vai te dar mais ROI. LTV, pessoal, LTV. LTV, vamos chegar lá. Então, assim, ele vai te dar mais ROI, mas você também consegue já aumentar o ticket médio, às vezes ali no papo com o cara. Então, poxa, eu vendo aqui uma capinha de celular, um exemplo. Às vezes, para esse cliente, você consegue vender uma capinha, uma proteção de tela, um chaveiro, e você nem sabe. Então, assim, o Luiz tá aqui, ele trabalha bastante com essa parte, né, de automatizar o WhatsApp e tudo mais. O que você consegue dar de dica aí para os e-commerces? Gente, vamos colocar assim, até um ano atrás, nem eu sabia o potencial disso daí. Então, a gente tem uma área dentro da Pushing que cuida só de automação para e-commerce. E a gente começou a mexer, trabalhar nisso tudo e a gente está surpreso com os resultados. Vou pegar um cliente nosso, não sei nem se pode falar, mas tem um cliente forte no ramo de piscina. Vende spa, sauna, bomba, injetora. A gente colocou no faturamento, só nos primeiros 6 meses desse ano, 1,8 milhão de receita no faturamento. Da onde veio essa receita, Luiz? Se eu falar que veio praticamente do lixo, vocês acreditam? Pegou-se a base do WhatsApp, separamos a base em quê? Clientes inativos, que não compram mais de um ano, clientes que acabaram de comprar e que iniciaram a venda, fecharam o checkout e não aprovaram o pagamento. Imagina um bot, você no WhatsApp, imagine você, dono do seu e-commerce, podendo conversar com cada um desses clientes da base nativa. Imagina você podendo recuperar cada um desses checkouts abandonados que não confirmaram a venda. Imagina podendo falar com cada um que comprou, oferecendo uma recompra. Você automatiza essa conversa no WhatsApp. Vai ficar muito robotizada. Nunca vai ser igual ao ser humano, mas o ser humano nunca vai ter a escala da ferramenta. Então, é adequar bem a ferramenta, acertar bem a copy, replicar as campanhas que são feitas no online, né, no físico, aliás, e você colocar o WhatsApp para rodar para você.
A gente tem cliente que tem base pequena, que colocou 300 pau de faturamento nos primeiros 6 meses. Tem e-commerce maior que colocou 2 milhões. Então, você tem nesse momento aí no seu e-commerce uma fonte de receita que está inexplorada, que está abandonada. É possível colocar 6, 7 dígitos de receita no período de 6 meses, 1 ano na sua loja, automatizando as vendas no WhatsApp, conversando com essa base, movimentando essa base e jogando a galera para a página de produto para eles finalizarem a venda. Eu vou aproveitar para falar um assunto que eu vi lá no fórum do e-commerce, né? Mas o tema era o seguinte: o WhatsApp é basicamente hoje a maior ferramenta de comunicação do mundo. E o seu cliente, ele quer comprar pelo WhatsApp também. Então, assim, isso que o Luiz falou, ele é muito importante, tá? E dentro disso existem diversos fatores além, tá? Então, a gente está falando sobre recompra, nós estamos falando sobre abandono de carrinho, né? Muitas vezes a pessoa que colocou ali Pix ou boleto para pagar, deu a compra que não foi aprovada, você consegue recuperar esse carrinho dentro do WhatsApp também, tá? Então, são maneiras de aumentar a taxa de conversão, né? Então, a ideia é aumentar a taxa de conversão de etapa por etapa e no final você consegue aumentar o seu faturamento também. Legal. Inclusive, a gente viu uma pesquisa da Opinion Box. O brasileiro é um dos públicos mais ativos na internet e 70% deles estão disponíveis, sim, a receber prospecção, propaganda, né, e tudo mais, e conversar com as lojas pelo WhatsApp. Então, se você tem medo de falar com o seu cliente pelo WhatsApp, se você não quer atrapalhar, infelizmente, tem gente que tá atrapalhando, tá passando na sua frente, tá pegando essa venda. Então, infelizmente, muito sincera. Enfim, bom, muito bem, falamos bastante de performance. Vocês querem falar mais alguma coisa de WhatsApp? E aí, o que vocês acham? Você tá Tem com uns coisa para olhares pra acrescentar? mim. Só pegando o gancho do ticket médio, né? Pode Assim, crer. A venda ali pelo WhatsApp, né? Ter essa pessoa preparada para fazer esse atendimento, né? Essa conversão ali no WhatsApp é importante porque é um padrão, né? A gente percebe que quando se trata de um produto de ticket médio mais alto ou até mesmo sugestão, né, de produto ou um produto mais técnico, é super importante, né, você trabalhar essa parte. Vai acontecer, principalmente numa primeira compra, o cliente ele vai cair no chat, então nada melhor. Principalmente quando é o ticket mais alto, né? Exato. E assim, você tem que preparar essa pessoa para ela tá convertendo ali, né, e não só fazer um atendimento, né, hoje não cabe mais isso, né, então você tem que tá preparado. Exato, e aproveitando o gancho da Mona, hoje eu acabei de conversar com um cara 20 minutos antes de vir para cá, e é um cara que ele tem muito cliente voltado para a indústria, né? Então, o ticket médio dele acaba sendo alto. Começa ali em 3, 4 mil reais, vai até 20 mil reais. A gente sabe que vendas para a indústria, o ticket acaba sendo alto, e muitas das vendas acabam sendo muito técnica, né? Porque passa mais credibilidade e o cliente entende se realmente vai fazer sentido essa compra. Ele falou assim, cara, eu tenho um bom acesso pelo site, mas o que de fato converte para mim é o WhatsApp. Só que ele falou, cara, eu sou o dono, eu sou o meu vendedor, eu sou tudo aqui dentro. Eu falei, cara, então o seu já tem que ter, 48 horas no seu dia, né? Aí ele falou assim, é verdade isso, tal. Aí eu falei, o principal ponto que a gente faz aqui dentro é a integração do WhatsApp com o CRM. E ele falou assim, mas eu não acredito muito em chatbot, essas coisas, mas exatamente o que o Luiz havia comentado, né? A assertividade da ferramenta e conseguir trabalhar em alta escala é muito maior do que uma pessoa atendendo 100 clientes no mesmo dia, na mesma hora. Então, tendo uma pessoa sendo treinada, conseguindo implicar em gatilhos mentais, de entender se realmente vai fazer sentido para esse cliente, vendendo pelo WhatsApp, acaba tendo muita compra e recompra a longo prazo também. Foda. E outra coisa, né? Vamos metrificar tudo isso. Tá? Exato. Então, Exatamente. isso tudo aqui é baseado em métricas, tá, pessoal? Não é só jogar lá para rodar. Então, imagina quando a gente inicia isso, a gente tem que iniciar com um teste AB, tem que ter todo um planejamento para realmente executar da melhor maneira. Então, não é somente pegar um bot, jogar de qualquer jeito, porque se você colocar de qualquer jeito no seu e-commerce, vai dar dor de cabeça, o cliente vai reclamar e você não vai ganhar mais dinheiro. Exato. Tá? Então, Essa assim, mais credibilidade. vamos metrificar tudo isso porque é importante. E aí, dentro dessas métricas, né, o que difere ali dados de informação? A informação é basicamente quando eu pego os dados e eu uso essa informação ao meu favor. Então, é mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio que a gente atua, por isso a gente já conseguiu trazer esses números para os nossos clientes, tá? Boa, faz todo sentido. Eu vou deixar vocês. O papo tá muito bom, ir. mas eu vou ter que deixar vocês. Obrigado a todos. Aí eu vou deixar mais espaço para vocês falarem,
que eu vou resolver um negocinho ali, tá bom? Então, obrigado aí, manda bala aí. Muito obrigada Eu vou pela sua assistir de casa participação. agora lá, tá? Tá bom, Tá boa. liga no Tchau. ao vivo, por Eu vou favor, ligando tá? ao vivo lá. Tchau. Obrigada. Bom, muito bem. Senta alguém aqui, por favor, Aí, ó. pra gente até otimizar os microfones. Agora sim. Não vai cair aí, hein? É um zigue-zague. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? E assim, boa. Última coisa só pra gente falar um pouquinho sobre performance, e aí eu juro que a gente tá terminando. Mas assim, sejam curiosos. Se você tem um e-commerce, o que vai te diferenciar da sua concorrência não é o seu produto, porque o cliente dificilmente vai ter tanto carinho assim pela sua empresa. É a sua curiosidade de fazer a diferença. Então, pô, você tem um WhatsApp e ele pode te ajudar a vender mais, conheça a possibilidade. Exato. Porque é aí que você vai conseguir realmente fazer a diferença dentro do seu e-commerce. Bom, pra mim isso é o básico de pensamento de empreendedor. Então tem muita diferença entre o dono de loja e o empreendedor. Você quer ser mais um dono de loja? Meu, tem 100 começando agora. Você quer ser um empreendedor, você quer ter uma marca, você quer fazer diferença? Você precisa ser curioso. Você precisa estar aberto a conhecer as possibilidades do mercado. Porque tem muita. A gente tá aqui com o Gabriel. Gabriel é especialista em e-commerce. Acabou de falar. Fui no fórum do e-commerce. Vocês não sabem o que tá chegando. E tem gente que tá lá. E tem gente que tá comprando. E você tá aí fazendo a mesma coisa. Batendo em campanha, batendo lá no pessoal e falando que beleza, vai resolver. Cuidado, gente. Cuidado. A gente fala com muita marca boa, com potencial inacreditável, que não vende porque o dono não tem mentalidade de dono. A gente fala com um gerente de e-commerce que tem mais mentalidade de dono do que o dono. Isso não é legal. E vocês sabem disso. Quem tá se ofendendo tá sabendo que é com ele. Mas, conversa muito boa sobre performance e tudo mais. Agora vem a grande dúvida. Lá no começo, a Mona Lisa falou que existem duas possibilidades. Performance ou tráfego. Se a minha performance tá legal e o meu tráfego não está muito bom para esse segundo semestre de 2024, como eu sei disso? Quais são os erros do tráfego? Vamos falar um pouco sobre essa parte de captar demanda? Bora, vamos falar um pouquinho, tá? Vou começar por tráfego, né? Um ponto importante, pessoal, que eu vejo muito dentro do mercado é campanha para todos os produtos, né? O que a gente tem que deixar claro que a gente precisa usar um parâmetro, né, de Pareto, que basicamente 20%, né, dos seus produtos vão trazer 80% aí da sua receita. Então, o que a gente consegue perceber? Pô, o e-commerce ele tem 10 campanhas. As 10 são para todos os produtos. Não faz sentido, né? Então, o que a gente precisa entender, tá? Qual que é o meu produto de curva A, meu produto de curva B e trabalhar em cima disso, tá? E além disso, né, hoje tem ali a parte da campanha Pimex, né? Então, a campanha Pimex, ela acompanha a jornada de compra do usuário com a inteligência artificial do Google. Você está usando o Pimex? Se não estiver usando o Pimex, você está atrás da sua concorrência, tá? Então, vamos utilizar a campanha Pimex, mas vamos entender também alguns parâmetros, tá? O que a Pimex ela faz muito bem e o que a gente pode agregar, tá? Então, dentro disso, separar as categorias, né? Algo que a Mona, né, ela tinha comentado era sobre o mix de produtos, né? Então, tem um mix bem estruturado também e realmente focado, né, na sua venda. Então, um exemplo, se o seu produto, né, principal, ele não está, de repente, no banner da sua home, já é outro ponto que tem que ser estudado, né? Se é o seu principal produto, ele tem que aparecer da melhor maneira, né? Pô, muitas vezes tem ali, de repente, em oferta, tá? Tem muita empresa, né? Tem muita loja que trabalha com roupa feminina, com kit. Eu estou conversando com uma empresa de yoga, né? Que vende tapete de yoga. Então, o que a gente tem que pensar? Pô, vamos vender kit, né? Pô, kit de 2, né? De 3, né? Peças ali para quê? Para aumentar o ticket médio também. Então, essa parte de tráfego, conseguir, né, filtrar isso por campanhas, trabalhar da melhor maneira. E outra coisa, pessoal, isso é uma análise, tá? Que a maior parte das vezes que eu faço, eu encontro problemas nisso também. Quando a gente fala sobre retorno sobre um investimento, tá? O que eu vejo muito? Vamos supor ali um e-commerce que ele investe muito, né, em mídia paga, tem um retorno bacana, só que quando nós vamos observar qual que é o retorno por campanha, a gente consegue perceber um exemplo. O e-commerce ele fatura R$50 mil, tem R$20 mil investidos em mídia
E desses 20 mil reais, 40 mil reais vem, né, de receita através da campanha institucional, que provavelmente você já iria vender através do orgânico. Então, vamos tomar muito cuidado com esses parâmetros também, tá? A ideia é a gente conseguir analisar campanha por campanha, qual que foi o investimento, qual que foi o retorno. Campanha institucional, muito cuidado também de investir muito na campanha institucional, e aí, pô, o retorno ali, muitas vezes pode estar roubando, entre aspas, ali do SEO. Legal, hein, Gabi? E assim, como que eu sei se a minha campanha tá bacana? Tem alguma métrica que vocês usam? Quando você abre, vamos supor, um SEMrush ou um GA4, o que você olha e você fala, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom? Qual que é o caminho? Qual que é a régua? Show. É principalmente pautado em taxa de conversão, né? Então, taxa de conversão de campanha, né? Por isso que eu falo muito sobre a divisão de investimento, né? Quanto que você está investindo, está indo quanto para cada campanha e de cada campanha está voltando quanto, né? Então, é uma análise um pouco mais técnica, tá? A gente geralmente usa ali o GA4, né? O Meta, para fazer o gerenciamento, né? O gerenciador de anúncios, na verdade, ali do Meta, tá? Mas esse é o principal ponto. Entender taxa de conversão, né? Hoje, qual que é a taxa de conversão média de e-commerce, tá, pessoal? A gente se baseia ali, né? Inclusive, o E-Commerce Brasil, ele já postou matéria falando sobre isso. Hoje, a taxa de conversão média é de 1 a 1,3%, né? De conversão dentro do e-commerce, tá? Então, a gente começa a analisar qual que é a taxa de conversão de campanhas, né? E como é que está sendo a divisão. E algo que é muito importante também é a maturação dessas campanhas. Então, muitas vezes, pô, a campanha está rodando um mês. Provavelmente pode ser que não traga um retorno tão bom. O que ela precisa? De maturidade. Então, muitas vezes ela vai rodar 2, 3 meses para alcançar a maturidade necessária, tá? Então, o principal fator é a gente olhar para isso também e entender, né? Se uma campanha está tendo uma taxa de conversão maior, o que a gente está fazendo de diferente nessa campanha? Pô, se essa campanha está tendo uma taxa de conversão maior, será que eu não consigo pegar o investimento das outras campanhas que está tendo ali um retorno menor e jogar para ela? Então, é muito relacionado à parte de análise também. Show. Pessoal de vendas, quais são os erros que vocês mais veem, assim, nessa análise de tráfego, de SEMrush? Eu sei que a gente usa bastante SEMrush. Então, o que vocês olham e vocês falam, olha que desperdício? Eu acredito que a questão... Até que ele já abordou aqui, né, do banner ali de produtos, porque muitas das vezes a gente vê que eles estão, os e-commerce estão fazendo campanhas ali de produtos, né, através de Meta, através de Google Ads, só que quando você entra no próprio site, no próprio e-commerce, não tem, né, aqueles produtos ali não tão visíveis, né, e sem falar de até link, né, até erros mesmo de links, linkar a página errada, né? Ali dentro do anúncio. Então, imagina que você vai no Google, você pesquisa um produto, aparece para você o anúncio, quando você clica, você é direcionado para home ou então para uma outra página que não aparece esse produto, né? Então, assim, você tá investindo na campanha e, claramente, você não vai ter o retorno, né? Vocês já pegaram um e-commerce assim, bem errado? Várias vezes. Alguns, e assim, Google, pô, intenção de compra. A pessoa, ela tá pesquisando para comprar você. Quando você vai comprar alguma coisa, você precisa onde? No Google. Então, imagina o seguinte, pô, o mínimo é colocar um anúncio direcionando para a página correta. Mas muitas vezes, por conta do tempo, da correria da expertise também dentro dessas plataformas, inclusive, pô, o Google mudou para o GA4, tudo muito confuso, né? Então, assim, é algo importante, né? Então, vamos pensar, Google, a pessoa que está com intenção de compra. Então, a gente tem que trabalhar da melhor maneira porque, pô, eu estou investindo. Então, se eu estou investindo, eu preciso do retorno. Porque se eu não tenho um retorno, não entra como investimento, entra como custo adicional para a empresa, tá? Então, a ideia é trabalhar da melhor maneira. Até mesmo também a questão, foi algo que o Luiz falou, né? De um outro ângulo ali no checkout, mas é que também acontece ter aquele cuidado ali com o estoque, né? Porque muitas das vezes também a gente pega muito anúncio que está direcionando para o produto, ok, mas quando você entra lá, indisponível. Então, assim, imagina. Dinheiro jogado no lixo. Imagina a frustração também do cliente, né? Porque você Exato. encontrou o seu produto e não vai poder comprar. Exato. E em muitos desses casos, quando a pessoa é direcionada devido a uma campanha, devido a uma campanha, e quando o produto está indisponível, acontece muito daquela recorrência no WhatsApp.
né? Um atendente ali, um vendedor entra em contato com você pelo WhatsApp, depois da compra ter sido feita, fala, pô, a gente não tem esse produto em estoque. Tem interesse em outro produto? Então, automaticamente já passa uma descredibilidade, né? Então, Exato. no final de tudo, a questão é ficar de olho nas métricas, que o Gabriel tinha comentado antes. Dentro do SEMrush tem uma opção que a gente consegue ver as palavras-chave e qual é a facilidade de ranquear elas. Por exemplo, às vezes um produto que o dono de um e-commerce está vendendo, que não está vendendo tanto, está com as principais palavras-chave dele, e é o produto que mais acaba vendendo, que é o carro-chefe de fato, acaba não sendo colocado na primeira página, nas primeiras buscas. E, cara, você como cliente, você não vai até a segunda, terceira, quarta página, muito menos na 10ª posição da primeira página. Você fica muito na credibilidade das primeiras opções. E quando isso ocorre, a gente sabe que, no final de tudo, acaba não tendo venda. Por mais que você faça um baita tráfego, se a experiência não for fluida, não vai ter resultado. Exato. Fala a verdade, quantas vezes você já foi em segunda, terceira página nunca. de Google, gente? Vamos Nunca. pensar com a cabeça do cliente também. Exato. Então, assim, eu vejo também muita marca de roupa. Eu vendo roupa feminina. E aí, em vez de anunciar uma característica, em vez de anunciar blusa branca de manga longa, eu vou lá e coloco assim, blusa da Nike. Sabe quem tá anunciando a Nike? A Nike. Você tem mais dinheiro do que a Nike pra botar no Google? Não tem, cara. Então você não vai sair na frente nesse patrocinado. A gente precisa tomar muito cuidado com palavra-chave. Eu acho que o erro que eu mais enxergo nas campanhas é o pessoal com palavra-chave errada, às vezes anunciando o produto errado. Total. Quando a gente fala sobre CRO, né? Descrição de produto, meu Deus do céu. Não coloca a descrição do produto, só a especificação técnica. Porque ali você ganha o jogo. Se você colocar palavras-chave que diferenciam a sua loja, você começa a aparecer no Google organicamente. Então, assim, tomar muito cuidado com as palavras que você coloca na sua campanha, que você coloca no seu site, vai te ajudar ou dar um tiro no seu pé. Exato. Não Boa, dá muito pra bem. aparecer pra moda feminina, né? Não dá pra aparecer pra moda feminina, né, gente? Vamos conversar. Mas como que eu faço pra aparecer no Google, assim, no Google Shopping? Como eu faço pra alavancar aí a minha posição? Eita. Você vai investir em Google Ads, né? Google Shopping. Só que poucas pessoas falam, né, sobre esse fator, né? Muitas vezes quando eu pergunto, né? Pô, Lucas, para você aparecer ali nas primeiras posições, né, do Google Shopping, você sabe como que você faz para aparecer na primeira posição? Normalmente o pessoal fala, vou pagar mais para aparecer, né? Exatamente. Então, qual que é o jogo, pessoal? No Google, não é quem paga mais que aparece melhor. Existe algo chamado índice de qualidade, tá? Que é basicamente o índice de qualidade das suas campanhas. O Google, ele avalia o seu site, a sua campanha, o título do seu anúncio, tá? Pô, a experiência que o cliente ele tem dentro do seu site. E com isso, né, o Google ele dá uma nota de 0 a 10 ali para o seu e-commerce, tá? Isso vai juntar ali com o valor de investimento que você vai estar fazendo. E aí, pô, ele vai fazer uma multiplicação. Então, imagina o seguinte, seu índice de qualidade ali foi um índice de qualidade 5. Você quer aparecer pro termo, pô, blusa feminina, branca, manga XPTO. longa. Exatamente. O Google vai fazer essa multiplicação, tá? Então, exemplo, pô, 5 que foi o seu índice de qualidade vezes o valor ali que você está anunciando, tá? O resultado dessa conta que vai mostrar se você vai aparecer na primeira ou na última posição, tá? É um pouco complexo, tá? Mas eu trago aqui em algum outro conteúdo explicando um pouco mais a fundo. Legal. Só que a ideia não é somente investimento, é a qualidade do seu investimento, tá? Existem algumas métricas por trás também. Poxa, show de bola, gente. E aí é até interessante, né? Porque a gente vai ter a oportunidade, né, em outro momento, de trazer mais informações sobre isso, mas a gente volta para a experiência do usuário, né? Exato. A gente volta ali para um CRO bem feito, né? Para taxa de conversão de página para página. A verdade, e assim, até me machuca um pouco falar isso, porque eu sou do marketing, né? A verdade é que não tem palavra mágica, gente. Não tem botão mágico e só o tráfego não vai resolver o seu problema de vendas. Então, assim, da mesma forma que vocês têm várias experiências, né? Os donos de loja de e-commerce chegam pra gente e falam, eu já passei por X agência. Gente, a gente tem 12 anos de empresa, assim. Então, a gente Exatamente. sabe que não vai dar, não é palavra mágica, não tem botão mágico. Se vocês não tiverem marketing e vendas alinhado, uma coisa vai atrapalhar a outra.
Então, assim, quando a gente para e faz esses bate-papos, inclusive a gente tá até falando em outra oportunidade, é porque a gente fechou uma agenda para fazer conteúdo de e-commerce, para falar com os e-commerces, para trazer dicas. Por quê? Porque, assim, a gente vê na prática, a gente passa isso no dia a dia, tanto de e-commerce que não tá investindo em palavra-chave, às vezes o cara tá assim, falta uma posição para ele ir pra primeira página. E ele não tá. E ele não tá sabendo. E ele não sabe. Então, assim, chega a dar dó mesmo, de tanta coisa que a gente pode trazer aí, falar pros e-commerces referente a olhar pra tudo com uma visão bem holística e com curiosidade. Então, olha aqui vou começar, tô com um problema aqui, ó. Vou começar aqui. Depois a gente também ensina vocês a fazer PDCA. Mas tô com um problema aqui. Vai olhando pra trás. Vai olhando pra vendas. Vai olhando pra marketing. Em algum lugar tem alguma coisa que não tá tão bem encaixada. E aí que a gente entra. E aí que a Pushing entra e a gente fala, olha, você tem todas essas possibilidades de solução. Bom... E é tão bizarro isso, né? Porque com a pandemia, diversas empresas entenderam que o e-commerce faz sentido. O negócio roda. Só que, infelizmente ainda tem marcas grandes, empresas aí com diversas franquias físicas, né, que, não acreditam ainda no e-commerce. O e-commerce, ele tem um potencial gigantesco que muitas vezes, se você investir em uma plataforma boa, uma experiência de usuário boa, no layout legal, o e-commerce tá lindo, lindo. Só precisa uma estratégia, né, bem executada. E muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? E aí você olha pro e-commerce e fala, cara... Que dó. Como que você não vai investir? Tá muito bom o e-commerce. Muitas vezes não é o momento certo. Muitas vezes não é a prioridade da empresa. Só que, olhando para trás, imagina todo o investimento que já foi feito. Né? Então, imagina, você tem lá uma loja 100%, uma plataforma boa, rodando. Só que, não é ali a prioridade da empresa. Então, assim, você que fez um e-commerce, tá numa plataforma boa, investe no negócio. Né? Depois da pandemia, a gente viu que dá certo. Então, tem muitas pessoas que, não acertaram até hoje em marketing, em vendas ali no e-commerce, fala, eu vou fechar o meu e-commerce. Não fecha, não. Procura no mercado que você vai encontrar um parceiro bom, né? Vem falar com a gente que eu tenho certeza que vai ter um caminho, né, interessante para a gente falar um pouquinho sobre estratégia, tá? E aqui a gente fala muito sobre métricas, né? Muitas vezes eu sei que um dono de empresa, um empresário não quer saber sobre métricas, quer saber o seguinte, quanto que eu investi, quanto que foi o retorno. Só que a gente usa essa linha de raciocínio bem didático, tá? Para passar para vocês quais são as principais informações, até para vocês conseguirem cobrar da melhor maneira possível também, tá? Então esse é o nosso compromisso com vocês. Exato. É isso, e assim, pegando até essa informação que o Gabriel deixou agora, a gente percebe muito isso, né? Muitas empresas, muitos donos aí de e-commerce, a gente conversa e aí eles falam, não, já tive agência, já tive parceiro, meu e-commerce não... Até comenta mesmo de fechar o e-commerce. E aí a gente fala, não, né? Vamos conversar mais, vamos ver aqui as análises, né? Porque hoje é bem importante, né? Como a gente falou aqui o tempo todo, métricas, dados, processos, isso vai te direcionar, né? Então, e ter aí um acompanhamento disso, né? Dos indicadores, enfim. Então, não é porque você não teve resultado uma vez ali, sucesso, que você tem que fechar a sua visão para isso. Não, né? Tem que estar aberto a ouvir, a entender, ter uma nova perspectiva. Então, eu acho que é bem importante isso, né? Donos aí, gestores de e-commerce, estejam abertos a conhecer, né, o que tem aí de novo no mercado, enfim. E uma visão, às vezes, diferente da sua, né? Então, é bem, bem importante isso. Acho que faz todo sentido. Sim, e um ponto que a gente conversa bastante com donos de e-commerce, que o pessoal fala que o forte é a loja física, mas abre o e-commerce para ser um catálogo. Né? Se fosse para ser um catálogo, abriria algo institucional, faria mais sentido. Exatamente. Né? Então, esses dias mesmo, até conversei com a Fernanda, eu conversei com uma mulher, de uma dona de e-commerce, que ela tinha uma das melhores plataformas no mercado e não era a prioridade dela o e-commerce. Foi até um ponto que eu falei, você paga X reais por mês para essa plataforma, que é uma das que mais acaba gerando retorno e usabilidade para o cliente, no final das contas. E você está me dizendo que você acaba não tendo resultado? Lucas, já trabalhei com X agência, diversas agências, já contratei um gestor, um freelancer, mas não tive resultado, quero parar com o meu e-commerce. Falei, você vai ter... primeiro você já está gastando uma grana, mantendo ele, pagando a plataforma. Então, é aquela analogia que eu gosto de usar bastante e nunca falha, tá? O seu carro quebrou.
né? Você vai deixar o seu carro parado na garagem, vai parar de se locomover ou vai arrumar alguém de confiança, de fato, que gere credibilidade, que mostre valor dentro do que ele vai oferecer para que faça sentido para dentro do seu negócio. Né? Então, vem conversar com a gente, vem entender um pouco mais da nossa solução e se realmente fizer sentido, a gente vai te mostrar o caminho das pedras, né? O que dá certo e o que dá errado, porque charlatão, guru de marketing é o que mais tem atualmente. Gente, eu adoro quando vem o time de Exatamente. vendas no podcast, porque esse é o 6º, vem conversar com a gente, que a gente escuta em sequência, né? Exato. Então, assim, meu, faz super sentido. E tem um outro recado também. Se você é dono de e-commerce, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer vender só na Black Friday? Você quer vender só no final do ano? Porque o que eu vejo de gente falando assim, não, mas na Black Friday eu vendo o dobro, na Black Friday eu faço o seguinte, se você é um dono de e-commerce, gerente de e-commerce, e você só vende em 2, 3 datas, tem alguma coisa de errado. Mesmo que você esteja vendendo bem, tem alguma coisa de errado. Você precisa ter uma empresa que te gere faturamento recorrente. E você tá com a faca e o queijo na mão, mas você se conforta. E não, peraí, eu vendo na Black Friday. Ah, não, minha Black Friday foi ótima. Poxa, que legal. Mas assim, a gente é humano mesmo, a gente não dá conta de tudo. E o e-commerce tem a questão de, se eu não tenho, alguns deles não têm uma loja física. Então, você depende muito do tráfego. Seus esforços precisam estar no tráfego. Mas será que você tem o mesmo tempo de ficar no tráfego e de ficar no WhatsApp, qualificando o contato que vem através do tráfego? Não, você quer descobrir uma forma mágica de achar tráfego sempre qualificado. Não existe, não vai acontecer. Então, assim, acho que é um papo, quando a gente fala, sobre donos de e-commerce que realmente querem crescer, que querem ter uma empresa estável e recorrente. Porque oscilação de faturamento fecha muita empresa. Então, se você é um dono de e-commerce que você conta com Black Friday e Dia das Mães para vender, você tá no caminho errado. Tem outras formas e você nem sabe. Com certeza. Verdade. Bom, é isso, galera. Assim, vou ficar com essa. Depois dessa, vou ficar por aqui. Acabaram as minhas perguntas. Se vocês tiverem uma dica a mais pra trazer, se vocês quiserem trazer algum ponto, essa é a hora. De forma geral, Total. agradecer. Se quiser colocar dúvidas também, que a gente consegue abordar aqui. Exatamente. Quinzenalmente estaremos aqui reunidos para tirar as dúvidas de vocês sobre e-commerces. Então, mas de forma geral é isso, é agradecer. Vamos sentar aqui na cadeira, vamos começar a analisar esses e-commerces aí, porque tem muito dinheiro para entrar na sua loja nessa Black Friday, nesse final de ano, e a gente tá aqui para fazer você ganhar dinheiro. E não só em períodos sazonais, hein? E não só em períodos sazonais. Recorrência. Pelo Exatamente. amor de Deus. Olha, Recorrência. nossos maiores cases são aí de piscinas, que assim, você quer um produto mais sazonal do que piscina? Não precisa, você não precisa vender só no período que tá bom. Você pode vender sempre, tá? E pra finalizar, adivinha? Venham falar com a gente. Bom, pessoal. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.